Mulheres Invisíveis é um banco de imagens das mulheres que a publicidade não mostra, com todas as suas cores, com todas as suas texturas. Esse é mais um passo no nosso compromisso de fazer uma comunicação mais honesta e real. E eu estou muito grata por ter tido essa oportunidade de fazer um projeto que é tão alinhado com o que eu acredito. Sendo uma experiência maravilhosa. Não se nasce mulher. Se torna. Porque toda mulher é a soma das histórias, das descobertas, dos aprendizados, dos exemplos que outras mulheres compartilham com ela. Ser mulher não é um fim. É o próprio movimento. Faça parte do que quiser com Big Frau Movement, nossa linha de roupas íntimas que garante a segurança para toda mulher seguir sempre em frente, compartilhando as suas experiências. Big Frau Movement. Se estamos juntas, estamos seguras. Nós somos deusas. Sororidade é poder. E eu quero ver você crescer. Sororidade é poder. Acabei de fazer um pedido no Burger King. Deu 267 anos para entregar. Como eu não sabia disso? Espalhe essa mensagem nas redes sociais. Vamos juntos fazer do mundo um lugar mais justo e igualitário. Confira a coleção exclusiva em seda Intimissimi. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou Carla Mamona, jornalista da Exame. Estou aqui com a Carolina Cavegari, cofundadora e CEO da Fin4She, Gabriela Chaves, fundadora e CEO da Nufront Educação Financeira, Itali Colini, principal da Potência Ventures. E aqui no estúdio comigo, Márcia Baena, vice-presidente de Gente e Gestão do Burger King. Obrigado pela presença, meninas. Hoje nós vamos conversar sobre mulheres e finanças. Sabemos que avançamos muito nos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Eu trouxe aqui uns dados e queria ler para vocês. Metade das mulheres do país são chefes de família e responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos. Nós já somos a maioria nas universidades, mas quando a gente olha para as posições de CEOs, ainda somos poucas e ainda ganhamos 23% menos. Também somos poucas quando somos a minoria quando se trata de investimentos. Sabemos que temos um longo caminho pela frente e é essa conversa que a gente vai ter hoje. A minha primeira pergunta vai para a Carolina. Eu queria saber, Carol, como é que a gente pode fazer para fazer com que a independência financeira seja percussora de outras independências quando se trata de mulher? Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com esse time de super mulheres, falando sobre um tema que é dinheiro, finanças, que eu sou apaixonada por esse tema. Hoje eu tenho o privilégio de poder trabalhar com essa questão de equidade de gênero, empoderamento feminino, e eu costumo dizer que não tem como a gente falar sobre isso sem a gente falar sobre como ir além da nossa independência.
que é a nossa independência financeira. Eu acho que a independência financeira, ela traz muita força para todas as outras independências. A mulher, quando ela está empoderada do ponto de vista econômico, financeiramente empoderada, ela consegue ir além, ela consegue ter essa força. Então, eu costumo dizer que hoje nós chegamos em um momento que não basta somente a gente trabalhar, a gente conquistar nossos cargos, nosso espaço na sociedade, no mercado de trabalho. A gente também precisa entender mais sobre dinheiro, a gente precisa ousar falar mais sobre dinheiro, nós mulheres, e principalmente também saber o que fazer com ele. Então, por isso que o tema de educação financeira é tão importante do ponto de vista de gênero. Tem uma frase também muito legal que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei quem conhece aqui um pouco da Sally, que é a fundadora da Ellevest, e ela fala que nós mulheres não seremos totalmente iguais aos homens até que sejamos financeiramente iguais aos homens. E financeiramente iguais aos homens não é somente em relação ao patrimônio que a gente tem, mas também do ponto de vista da gente saber falar sobre dinheiro, da gente saber investir, da gente estar totalmente engajada com essa questão de educação financeira. Vou aproveitar que você falou sobre educação financeira e perguntar então, assim, para a gente conseguir alcançar essa independência financeira, o caminho é só a educação? O que a gente pode fazer? O que nós mulheres podemos fazer? O caminho não é só a educação, eu acho que a educação é muito importante. Eu acho também que a gente falando sobre essa questão do papel das mulheres, como as mulheres estão hoje engajadas no mercado financeiro ou em investimentos, nós avançamos muito. As mulheres hoje estão mais preocupadas com esse tema, querem saber. A pandemia trouxe acho que um momento de despertar para essa questão de investimentos, não só pelo fato de nós precisarmos falar mais sobre isso, a gente viveu aí períodos mais difíceis do ponto de vista até economicamente, eu percebi que as mulheres foram buscar mais informações em relação a esse tema, mas também porque a gente teve um aumento muito grande da representatividade feminina falando sobre investimentos. Então, como é importante a gente ver mulheres à frente de temas de investimentos, a própria Gabi que está aqui hoje com a gente, a Italy, que são inspirações aí para mim, para nossa empresa, para a Fin4She, para tantas mulheres que lideram aí temas de investimentos, que trazem tantas mulheres junto com elas, levam esse tema de uma forma tão leve, tão importante. Eu costumo dizer também que a gente precisa entender melhor como falar sobre dinheiro com as mulheres. Somos diferentes, mulheres, homens, e não significa que somos uns melhores que os outros, somos melhores juntos e nos conectamos com esse tema de formas diferentes. Então, acho que a gente vem de uma sociedade que por muito tempo tentou conectar esse tema de finanças e dinheiro de uma forma muito masculina, e as mulheres não necessariamente se conectavam com isso. Mas isso não significa que esse é um tema masculino ou feminino, significa que cada um se conecta de uma forma. Então, acho que o caminho pela frente é a gente aumentar cada vez mais a representatividade, a gente entender a forma como a gente fala sobre isso e a gente encorajar mais as mulheres a falarem sobre dinheiro. Que falar sobre dinheiro também é muito bom. A gente precisa desmistificar esse tabu. Tem uma outra curiosidade que eu gosto sempre de falar, é que muitas vezes quando as mulheres falam sobre dinheiro ou levam essa pauta numa roda de amigas ou qualquer lugar, a gente é vista como arrogante, ou como gananciosa, ou olha, ela está aí querendo falar sobre a carteira de investimentos dela. E a gente não pode trazer esse tema de uma forma negativa. Os homens, quando eles falam sobre isso, muitas vezes eles são olhados, admirados. Olha, ele é inteligente, o cara manja de dinheiro, sim, investimentos. E as mulheres têm esse preconceito de que elas estão querendo talvez se mostrar mais ou mostrar uma ganância. Então, acho que a gente tem que cada vez mais levar esse tema com mais leveza e abrir esse espaço, essa conversa com outras mulheres. Muito bom. Gabi, quer acrescentar alguma coisa, Italy? Sim, acho que é isso. A educação ela é um pilar muito importante e ela vem junto com o avanço na conquista de direitos, né? Esse ano fazem 90 anos que as mulheres têm direito a votar no Brasil. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, isso é extremamente recente. A gente ainda convive com uma desigualdade salarial do ponto de vista da remuneração, que é bastante expressiva.
Então, eu acho que o caminho, de fato, é a gente avançar na linha da educação, mas também avançar na conquista de direitos, que garantam aí essa igualdade de gênero, porque da forma tradicional, essas conquistas elas acabam indo numa velocidade aquém do que a gente gostaria, né? E essa pandemia também, ela mostrou para a gente a sensibilidade ainda de algumas questões relativas às mulheres, né? A gente vê, por exemplo, que o desemprego ele aumentou muito entre as mulheres e isso está relacionado com as políticas do mercado de trabalho, com o olhar que existe hoje dentro do mercado de trabalho sobre a maternidade, por exemplo, as discussões sobre a licença paternidade. Acho que o caminho é muito longo, mas falar de dinheiro, sem sombra de dúvidas, é para todo mundo. E durante muito tempo a gente acreditou que falar de dinheiro é algo restrito a homens ricos, homens milionários. E, na verdade, todo mundo lida com dinheiro, inclusive as donas de casa, pessoas desempregadas, né? Todo mundo lida com dinheiro. Então, eu concordo que, sem sombra de dúvidas, é a agenda que a gente tem que focar, né? A agenda de equidade, seja de gênero, seja racial. O século XXI, ele demanda da gente esse olhar. Quer complementar, Ítali? Gabi, com o que a Carol trouxeram, uma coisa que eu adicionaria, você até tinha perguntado, a gente faz a educação financeira, que basta, de fato não basta só a educação financeira, mas educação financeira é uma base fundamental para que as mulheres consigam tomar melhores decisões e até muitas vezes sair de situações de violência e de vulnerabilidade que elas se encontram ou se mantêm por causa de uma dependência financeira, né? Mas eu acho que além da educação financeira, a gente também tem que se preparar como profissionais desse setor, né, falando como investidora, por exemplo, de startups, você não vê muitos outros investidores ou investidoras mulheres em startups, por exemplo, e você vê que esse é um outro campo que começa a se desenvolver no Brasil, com uma representação feminina ainda baixa. Então, eu acho que não é só a educação financeira como base para que a gente consiga fazer melhores decisões e consiga planejar a nossa vida, mas é também a educação financeira sendo feita por outras pessoas que também vêm de grupos subrepresentados, como mulheres, pessoas negras. Então, né, a Gabi, que faz um trabalho maravilhoso em relação à educação financeira, a necessidade dela nesse ecossistema é muito grande, porque a gente não tem outras pessoas com quem conversar. Às vezes, mulheres querem conversar sobre finanças ou querem tirar dúvidas, né? Mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, enfim. E a gente não consegue conversar com outras pessoas que entendem disso e com quem a gente se reconhece. Então, eu acho que o mercado financeiro ele tem muita responsabilidade também em mudar essa trajetória, trazendo mais pessoas que consigam conversar com essas mulheres e outras populações que não se veem representadas no mercado financeiro. Então, acho que também não é só um caminho das mulheres têm que aprender finanças e aí elas vão adentrar esse mundo. Não basta só elas aprenderem finanças e conseguirem falar sobre isso e conseguirem tomar decisões, se o resto do mundo não tiver também adaptado e entendendo que essas mulheres merecem estar nesses lugares. Então, acho também que existe aí uma responsabilidade nossa, estando no mercado financeiro, de levantar essa bandeira e de fazer esse tema se desenvolver em paralelo com a educação financeira, né? O empoderamento, a informação sobre como se colocar nesse espaço e como crescer nesse espaço, junto à informação mais técnica, que é a educação financeira aí. Ô, Ítali, você falou uma coisa sobre poucas mulheres investidoras na área de startup. A gente pode associar isso também a uma questão cultural, essa falta de representatividade, da mulher não se enxergar como uma investidora de startup? Super. Eu acho que assim, tudo vem de um contexto histórico, né? Se a gente considerar, como a Gabi estava falando, faz 90 anos que a gente tem voto, que mulheres podemos votar no Brasil. Mas faz ainda menos tempo, algo como 50, 70 anos, que a gente pode ter conta corrente sozinha no nosso nome. Então,
foi muito tempo onde tudo era gerido e decidido por homens, especialmente homens brancos. Então, quando você olha para o mercado de investimento de risco, de capital de risco, que é justamente o capital que se investe para colocar inovação, para testar inovação, enfim, não é o capital que vai ser usado para você ter aquela rendinha certinha todo mês. Então, existe uma diferença abissal entre as pessoas que, né, começam a poupar, conseguem construir um patrimônio numa renda fixa ou em ações, e as pessoas que já têm esse patrimônio, já têm reserva de emergência, já têm investimento de longo prazo, e aí sim podem alocar um pouquinho do patrimônio em algo de alto risco, que são as startups. Então, quando você olha para o investimento em startups, ele é ainda mais elitizado e ainda mais concentrado num grupo, né, de homens brancos. Então, a gente vê isso no mundo das startups, e algo que precisa mudar, que é muito relacionado ao setor, é a questão das indicações e dos relacionamentos com investidores, porque a maior parte das pessoas que têm dinheiro para colocar no risco são homens brancos. Então, como é que a gente começa a, primeiro, conversar com essas pessoas para mostrar a importância de investir em mulheres e em outros grupos? E, segundo, como é que a gente começa a falar com pessoas que têm um patrimônio em construção e que são mulheres e que são pessoas negras e que podem, de repente, começar a alocar um pouco do capital no risco? Como que elas podem entrar nesse mundo? Então, eu acabo também falando muito sobre investimento em startups com outras mulheres que ainda não conseguem se ver ou não conseguem ter coragem de adentrar esse mundo, ou que muitas vezes se sentem super inseguras de falar sobre análise de investimento ou análise de startups. Umas delas já me falaram, olha, eu me sinto burra em alguns eventos de startups, porque todo mundo fala como se soubesse de tudo. E a gente brinca muito nisso, né, que esse ecossistema de investidores é um ecossistema também de muita falação, né, de falar o quanto você ganha, de falar o quanto você rende, mas muitas vezes não tem a troca real de informação, e as mulheres não se sentem bem-vindas, elas sentem que nesse espaço elas não são valorizadas, então elas precisam de espaços específicos para falar sobre investimento, seja investimento tradicional ou investimento em startups. Você falou da questão das mulheres não se sentirem à vontade, né? E aí isso com certeza atrapalha na hora dela vender o produto dela, na hora dela mostrar o potencial que ela tem, né? Qual é o trabalho que deve ser feito, além de você trazer, mas também mudar o olhar do investidor sobre a empresa da mulher, né? Da pessoa que fundou ali a startup? O que deve ser feito? Bem rapidamente, a gente precisa lembrar que tem estudos extensos já comprovando viés de gênero no investimento em startups. Então, quando a gente fala para empreendedoras mulheres que elas precisam se preparar para conversar com potenciais investidores, a gente não está só trabalhando a parte da mulher, que é a autoconfiança e como ela pode se livrar desses vieses, né, que deixam, digamos assim, ela insegura para pedir investimento. Mas a gente também precisa falar com investidores, né? 2 estudos de Harvard mostraram, um deles foi nos Estados Unidos e outro foi feito na Suécia. O primeiro até virou TED, né? Tem um vídeo sobre ele depois da pesquisadora, mostrando que as perguntas que os investidores de risco fazem para empreendedoras mulheres e para empreendedores homens são diferentes. Então, muitas vezes, para mulheres, as perguntas são de contenção, ao invés de ser perguntas de promoção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, uma pergunta de promoção é: quais são suas metas para ano que vem? Quais as metas da sua startup para ano que vem? E uma pergunta de contenção é: o que você vai fazer, que decisões você vai tomar se as suas metas não forem atingidas no ano que vem? Enquanto você responde a primeira pergunta... Desculpa, então, para os homens o segundo tipo... Tá. Exatamente. O segundo tipo de pergunta é mais feito para mulheres, ou seja, o investidor ele já quer se preparar para o caso da startup da mulher não dar certo, enquanto que, em relação ao empreendedor homem, ele quer saber o que ele está construindo ou fazendo de metas para crescer.
as perguntas já geram respostas diferentes. Então, essa foi uma pesquisa que foi feita com várias startups nos Estados Unidos, e uma outra pesquisa da Suécia mostrou que quando os investidores estão falando sobre as empreendedoras depois do pitch, ou seja, não são perguntas para elas, mas são comentários para outros investidores, eles também reproduzem um estereótipo de gênero, e muitas vezes descrevem essas mulheres com estereótipos de gênero, tanto quanto os homens. Então, para os homens, enquanto a inexperiência do homem é compensada com com a coragem ou a atitude dele diante do pitch, a inexperiência da mulher não tem esse outro peso, digamos assim. Então, são dois pesos, duas medidas. Eu olho para a inexperiência da mulher e ela pesa muito mais negativamente do que se eu olho para a inexperiência de um homem e eu vejo que ele está falando de um jeito confiante, eu consigo falar que, apesar de inexperiente, ele digamos assim, super competente, pode ter chance. Então, eu estou olhando, a diferença aqui estou olhando sempre para o potencial. Quando eu estou avaliando homem, eu estou olhando para o potencial. Quando eu estou avaliando mulheres, eu geralmente estou olhando para os riscos que isso pode ocorrer e como que eu vou mitigar isso. E isso gera muitas decisões diferentes no mundo de investimento. Então, não adianta só a gente preparar as mulheres para que elas sejam mais confiantes se os investidores de risco forem continuar reproduzindo esses estereótipos. Então, é por isso que a gente precisa discutir com os investidores e trazer esses investidores para a realidade, para que eles desconstruam os vieses deles também. É um encontro aí no meio do caminho, né? Eu acho que as minhas colegas vão concordar. Agora eu quero perguntar uma coisa para a Márcia, porque as empresas elas têm um papel fundamental nessa questão de igualdade salarial, né? O Burger King fez uma campanha e está mostrando que as mulheres demorariam 267 anos para alcançar o salário dos homens, o que é um absurdo, né? Porque é isso que a gente falou, nós já somos assim a maioria nas universidades, mas ainda poucos no cargo de CEO. Então eu queria falar com você, queria saber com você qual é o papel da empresa e do mercado de trabalho para que a gente possa fazer a ascensão dessas mulheres. Bom dia, Carla, bom dia os espectadores, a audiência, né? Essa audiência que escolheu investir esse tempo hoje nesse tema tão importante. Meninas, um prazer estar aqui com vocês. E, Carla, eu te agradeço a oportunidade, a abertura de falar sobre isso, porque a nossa campanha, ela teve como objetivo colocar luz nessa discussão, né? Colocar as empresas um pouco mais conscientes, com esse tempo, que é um tempo absurdo, não é um dado nosso, né? É um dado do Fórum Econômico Mundial, é um ranking que é feito anualmente, acho que desde 2006, alguma coisa assim, e que aponta, então, para 267 anos. Se a gente pensar, né, que Elon Musk pretende colonizar Marte antes disso, que a Singularity pretende encontrar o fim da morte antes disso, é ainda mais assustador, né? E as empresas, elas têm sim a possibilidade, o poder de acelerar um pouco esse relógio, né? Esse estudo, ele mostra que o Brasil, ele está em 89º lugar. Na nossa frente estão países como Equador, Venezuela, Paraguai, Honduras, né? Então, tem muita lição de casa para a gente fazer aqui, né? E como é que a gente pode fazer a lição de casa? E acho que ouvindo aqui as meninas falarem do mundo de startup, né? Não é o mundo em que eu estou tão inserida, mas eu entendo que as questões são as mesmas, né? Permeiam o mesmo ambiente aqui. No Brasil, pelo IBGE, 23% de diferença de remuneração entre homens e mulheres fazendo a mesma função, né? Quando a gente fez essa campanha, além de colocar luz aqui nesse tema e chamar atenção para isso, a gente também queria que as empresas despertassem para a sua responsabilidade de ações concretas e reais, né? Nós fizemos isso porque entendemos que dentro de casa estamos fazendo a nossa parte, né? E aí eu queria contar um pouquinho o que é fazer a nossa parte, né? Porque eu acho que isso pode ajudar outras empresas, ajudar as startups também, enfim. Então vamos lá. A gente está falando, eu realmente não acredito que uma empresa séria
ela reproduza de forma consciente essa diferença. Eu não acredito que ninguém pense assim, é mulher, eu vou pagar menos. Não, eu realmente não acredito nisso, né? O que eu acredito é que acontece uma reprodução, né, de um modelo sem se dar muita conta, e com isso a gente vai só mantendo essa diferença. Então, o que tem que trabalhar é o viés inconsciente, né? E o viés inconsciente se trabalha com educação, com sensibilização, com conscientização, mas também com fatos e dados. Então, vamos falar um pouquinho do fatos e dados, né? Uma empresa, ela precisa ter políticas de remuneração claras, né? Quando a gente fez essa campanha e para fazê-la a gente quis ter muita certeza de que a gente estava bem dentro de casa. Então nós contratamos uma empresa que fez uma auditoria sobre as nossas práticas salariais. Legal. Né? Nessa auditoria não entraram as funções que são funções definidas por sindicato, porque piso sindical não é um mérito nosso pagar igual, né? É uma regra. Mas sim as funções que a remuneração é definida pela política da empresa. Então, IBGE 23%, a empresa que auditou aceita uma dispersão como normal de até 6%, e os nossos dados ficaram abaixo de 5% a nossa dispersão. Né? Então, isso nos encheu muito de orgulho, e as nossas colaboradoras que estão assistindo aí, comemorem com a gente. E como é que a gente fez isso? Né? Então, vamos lá. Cargos avaliados, né? Pesquisas salariais anuais, práticas, olhar a prática, a aplicação da sua estratégia, né, com base nos números e não só nas pessoas. Então, quem são ali aquelas pessoas que estão fora dessa prática? Né? Nos últimos anos, para que a gente pudesse chegar nessa dispersão que é abaixo de 5%, inúmeras vezes eu trouxe para a mesa e disse, olha, essa colaboradora vai ter um aumento, porque ela não está sendo paga conforme a nossa política. Conforme... Ela não está sendo remunerada adequadamente, né? Então, a gente precisa, como responsáveis, né, pela área de pessoas, no meu caso, gente gestão, né, como a gente chama dentro do BK, a gente precisa se munir de fatos e dados para poder combater um pouco eventuais viés. Nenhum gestor, né, pelo menos, felizmente, aqui na minha realidade, nunca que a gente trouxe esse tema para a mesa, se colocou de forma negativa em fazer essa revisão. Né? De novo, entra a questão da reprodução, assim, a pessoa não se dá conta que isso está acontecendo. Né? Então, acho que ter essa política muito clara, mas ter também a coragem de se posicionar quando a política não está sendo aplicada, porque não adianta a política ficar na parede, né? Ficar lá só descrita bonita. Né? A outra coisa também importante obviamente, além da promoção da liderança, dentro dos nossos compromissos de ASG, a gente, hoje a gente tem 50% de mulheres no nosso quadro, se a gente totalizar a liderança, 50% também, mas se a gente fizer um recorte de lideranças corporativas em posições maiores, esse índice de 50 cai para 30, o que nos preocupa, então o nosso compromisso é ter 50 nesse extrato, inclusive, né? Vocês querem ter 50 homens, 50 mulheres 50%. E em quanto tempo? Até 2025, tá? 2025, 2023, nossa, agora não briguem comigo, pessoal, desculpa, estou em dúvida se é 23 ou 25, mas eu já confirmo aqui para vocês. Não, 23 não, porque 23 é o ano que vem, 2025. Não daria tempo até 2023. Então, 50%. A gente, então, com isso, vem sim trabalhando pipeline de liderança feminina, promoção de mulheres, né? Condição de trabalho para a equidade, né? A gente se certificou pelo OB, né, que é um selo que reconhece as empresas que tem pelo menos 2 mulheres em conselho, então nós temos essa representatividade também no conselho, né? Enfim, então, dados todos aí de promoção. E também a conscientização, né? Eu acho que é um pouco do que a Itri estava falando dos investidores, como é que a gente ajuda os profissionais, sejam as próprias mulheres, sejam os homens, a perceberem os seus vieses, porque os vieses existem e eles precisam estar sendo discutidos
com frequência. Eles precisam estar sendo revisitados com frequência. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou no BK há 10 anos. Né? Então eu digo que, desde que a gente começou, desde que a gente era uma startup, eu digo que o que tem lá de bom ou de ruim, eu tenho responsabilidade. Né? Em 2006, a gente mudou uma política, que era uma política de viés, e que eu não tinha me dado conta. A remuneração variável para nós é muito importante no nosso total cash. Tá. As mulheres, na verdade, todas as pessoas que ficam afastadas, elas têm o pagamento proporcional da parte da remuneração variável, que ficam afastadas por algum motivo. Tá? E isso acontecia com a licença maternidade. Com a licença maternidade, tá. E aí, assim, eu concordei com isso 10 anos atrás. Eu precisei revisitar o meu viés. Naquela época, eu pensava, é igualdade. Vale para todo mundo. Mas não é igualdade que a gente precisa de equidade. Então, como é que eu vou, num momento tão importante da vida da mulher, tirar 1/3 da remuneração dela pela licença maternidade? Uma remuneração variável, né? Não do fixo, da remuneração variável. Então, a gente tem os nossos vieses também, então a gente tem que estar sempre revisitando isso, né? Trazendo fóruns para discutir, olhando as práticas, né? Hoje, por exemplo... Vocês mudaram isso em 2006. 2006, né? Foi quando eu assumi, quando eu passei a ser, de fato, a primeira pessoa responsável pela área, né? Mas, assim, não é porque eu passei a ser a primeira pessoa responsável pela área, porque eu já tinha concordado lá atrás. Foi porque eu revisitei algumas coisas mesmo. Então, as empresas, elas precisam estar fazendo esse exercício com muita frequência. As lideranças precisam disso, né? Hoje, dia 8, nós liberamos, além da gente estar aqui ajudando a promover esse painel, né, de alguma forma aqui também no patrocínio, as mulheres estão todas com suas agendas liberadas para poderem assistir agora que são elas inteiro, porque assim, tem muito conteúdo bom. Então, cabe às empresas abrir esse espaço, né, com naturalidade, né, com importância, mostrando para os dois lados a importância desse debate, desse crescimento. Eu queria que você falasse um pouco agora também, assim, porque o quão positivo para as mulheres é muito óbvio que... Mas para a empresa também. Então, você ter o seu quadro ali, um maior número de mulheres nos cargos de gestão, você ter mulheres assumindo novos projetos, o quão positivo isso reflete. E também a questão da retenção de talentos. Acredito que é uma ferramenta muito importante, porque as empresas ficam aí disputando os talentos e faz muita diferença, não faz? Com certeza, com certeza. Olha, a gente tem um posicionamento de marca, né, que é aqui todo mundo é bem-vindo. Se aqui todo mundo é bem-vindo como marca, se aqui todo mundo é bem-vindo para os nossos clientes, aqui todo mundo é bem-vindo também enquanto colaborador. Eu não posso ter um posicionamento de marca que prega a diversidade e internamente não praticar diversidade e inclusão. Né? Então, não é que é bom só para as mulheres, é bom para o negócio, é bom para o desenvolvimento do país. Né? A gente está aumentando, a gente está colocando dinheiro na mão de tomadoras de decisão. Né? Então, a gente está promovendo isso. Então, é bom para as duas partes. Né? E aí, quando a gente está falando de diversidade e da inclusão, a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando de uma série de outras esferas importantes, né, de serem incluídas aqui nesse debate. Então, a gente também monitora como é que os nossos colaboradores nos avaliam em relação a isso. Então, a nossa pesquisa anual de engajamento, um dos itens avaliados é diversidade e inclusão. E ele é o nosso segundo melhor item avaliado dentro da empresa inteira. Então, isso também, né, nos deixa bastante satisfeitos. E, mais recentemente, eu aprendi que, se eu quiser mesmo ter certeza que esse índice é verdadeiro, eu preciso avaliar esses extratos das, entre aspas, minorias, se a experiência de trabalho, se esse público está me dizendo que a experiência de trabalho deles, de fato, é igual a experiência de trabalho dos demais. Então, é isso tudo que eu acho que, quanto mais a gente vai avançando, essa questão da equidade, da inclusão, ela é uma jornada longa, né? Quanto mais você avança, mais você vai descobrindo coisas novas que você até então não olhava, não trabalhava, sabe? E isso, todo mundo cresce. A gente cresce, a empresa cresce, o Brasil cresce, então acho que esse é o caminho. Bom. Querem acrescentar alguma coisa, meninas?
Acho que esse é o ciclo de prosperidade que a gente fala tanto, assim. A gente está vivendo um momento de crise econômica, né? E parece que não tem uma saída, mas a saída ela está justamente em a gente construir esses ciclos de prosperidade, né? Quando a gente trabalha a equidade de gênero e a equidade racial, a gente está amplificando a renda nacional, a gente está permitindo que as pessoas exerçam a sua cidadania efetiva. Então, acho que é importante a gente falar um pouco desse ciclo de prosperidade pela inclusão, né? Que permite que a gente tenha aí uma qualidade de vida e um bem-estar social amplificado para todo mundo, assim. Então, diferente do que pensam, não, questão de gênero é um setor. Não, a gente está falando de uma questão que estrutura muita coisa na realidade que a gente vive e que quando a gente toca nesse campo, a gente consegue promover transformações substanciais, assim. Então, acho que só trazendo assim um pouco que esse é o ciclo de prosperidade para a gente pensar aí um crescimento coletivo, um avanço que faça sentido para todo mundo. Ela queria aproveitar que você está falando, você é especialista no assunto, para você falar, assim, a gente teve, durante a pandemia, as mulheres negras e periféricas foram as mais prejudicadas, né? E elas têm um papel importante na economia. Então, eu queria que você destacasse exatamente isso, acaba complementando o que a Márcia falou, de quão é importante essa inclusão para a ascensão de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mulheres. E como é que a gente pode, assim, porque elas já estão em desvantagem, mas como é que a gente pode fazer com que elas compitam ali de igual para igual com outras mulheres e que também façam essa ascensão? Sim. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente rever esse termo minoria, né? A gente fala muito, por exemplo, da população negra enquanto uma minoria social, das mulheres enquanto uma minoria social, e, na verdade, é só do ponto de vista social mesmo, porque se a gente vai pegar em termos absolutos, a população negra compõe a maior parte da população no Brasil. Sim, e as mulheres também são maioria. Exato. E aí é que essa conta não fecha, porque como é que num país onde nós somos a maioria absoluta, nós somos tão subrepresentadas? Quando a gente olha para o Congresso Nacional, por exemplo, existe uma subrepresentação absurda, tanto das mulheres quanto das pessoas negras. Então, tudo isso leva a gente a entender que o Brasil é um país que, por conta de seus processos históricos, criou uma desigualdade muito latente. E essa desigualdade, eu sempre falo que assim, a grande novidade da pandemia foi o isolamento social, porque no restante, a pandemia ela não criou novos problemas, ela agravou problemas pré-existentes. O problema da pobreza, o problema do desemprego, o problema da desigualdade social, todos esses problemas, eles já existiam e eles foram severamente aprofundados pela pandemia. Então, a gente vê, por exemplo, que as taxas de mortalidade entre a população branca e negra foram diferentes. A gente vê que, no caso do desemprego, o desemprego afetou severamente as mulheres. E aí, quando a gente vai buscar a raiz dessas questões, a gente vem, por exemplo, para a questão da licença maternidade, a gente vai para a questão das creches, né? As crianças ficaram quase 1 ano e meio, 2 anos sem escola. E esse foi um problema que não foi dividido socialmente. Socialmente, quem pariu Mateus que embale. Então, socialmente, o problema de uma criança que está fora da escola é da mãe dessa criança. Quando, na verdade, esse é um problema de toda a sociedade. Né? Esse é um problema de toda a sociedade que a gente precisa mobilizar tanto a esfera pública, mas também as empresas da esfera privada. Qual é o papel das empresas nesse aumento do desemprego das mulheres durante a pandemia, por exemplo? Como é que a gente pode pensar mecanismos de inclusão das mulheres e de retenção das mulheres num contexto de crise tão profunda? Eu acho também que hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério de concentração de renda. A maior parte da população brasileira vive aí com uma renda muito baixa, no patamar do salário mínimo. E quando a gente fala aí de processos de equalização da sociedade, a gente está falando em gerar renda essa que volta para o mercado privado na forma de consumo, né? Então, as mulheres, por exemplo, têm um comprometimento muito grande da renda
com a subsistência, com o consumo básico de supermercado, com consumo básico de farmácia, de roupa. Então, eu costumo dizer assim que quando a gente dá oportunidade para as mulheres, quando a gente melhora a renda per capita das mulheres, isso gera um benefício para toda a sociedade, né? Porque a gente vem de uma construção social onde as mulheres são responsabilizadas por determinadas tarefas, e não é à toa, por exemplo, que os programas de transferência de renda condicionada vão priorizar o pagamento do benefício para a mulher, porque historicamente, socialmente, as mulheres vão investir esse dinheiro no lar, vão investir na compra de comida, na compra de roupa, e isso acaba movimentando a indústria como um todo, assim. Então, eu volto nessa chave da gente pensar como é que a gente agora foca nos ciclos de crescimento próspero. A gente já entendeu que não adianta crescer a qualquer custo. O século XXI coloca para a gente o desafio da gente entender, peraí, temos um risco climático que precisa ser olhado. Não dá mais para a gente falar, vamos desenvolver e crescer a qualquer custo. Mas existe sim uma forma da gente crescer a partir da partilha, da gente crescer incluindo sujeitos que historicamente foram segregados dos mercados, né? As mulheres até pouco tempo atrás precisavam do CPF dos maridos para conseguir abrir uma conta bancária, né? Não é à toa que até hoje as mulheres ainda representam um número muito substancial dentro dos desbancarizados, né? Então, eu acho que todas essas questões elas estão muito conectadas e elas convocam a gente a pensar novos paradigmas econômicos, pensar novas perspectivas. A gente está vivendo, sim, uma crise muito profunda e que requer aí um esforço coletivo para a gente sair dessa e construir o que a gente chama de nova era, sabe? Que é uma era onde não cabe preconceito, onde não cabe racismo, onde não cabe sexismo, que é uma era onde a gente consegue aí desenvolver a nossa cidadania e construir a prosperidade, assim. Eu acredito muito nisso. Ô, Gabriela, eu queria perguntar para você uma questão. Essas mulheres, elas que você falou, elas estão lutando ali para sobreviver, para se manter. Mas qual é elas vai ter que chegar um momento que elas vão ter que virar investidoras para poder fazer o dinheiro trabalhar para elas, para ter essa prosperidade. Quanto que tem que caminhar para chegar nesse processo, né? Porque parece um processo muito distante. Quem está lutando ali com um salário, como é que essa pessoa vai virar investidora? Então, como é que a gente conecta esses dois mundos? Sim. Olha, minha jornada na educação financeira começou quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e percebi esse universo paralelo onde as pessoas investem. Isso nunca tinha sido apresentado para mim. E hoje, na Nufront, a gente tem 75% de alunas mulheres, e essas mulheres, elas vêm e falam, eu nunca fui ensinada a administrar dinheiro, ninguém nunca me parou e falou assim, olha, é assim que você faz, você precisa pensar numa reserva de emergência. Então, talvez seja um dos primeiros momentos históricos que as mulheres estão tendo essa oportunidade de parar para aprender a lidar com finanças, a lidar com a carreira. Sempre foi um movimento, vai e se vira. Aprende a fazer, vai aprendendo fazendo. E eu acho que com a inclusão que a gente viveu nos últimos anos, esse cenário muda e a gente tem mulheres que estão aprendendo para ensinar outras mulheres, né? Então, acho que o primeiro desafio para a maior parte das mulheres, e sobretudo mulheres negras que estão aí num cenário de dupla, sofrem uma segregação dupla, né? Eu acho que existe aí uma questão, primeiro, que é conseguir sair do negativo, né? A gente hoje tem uma relação muito estranhada com o sistema financeiro, não aprende a lidar direito com os produtos de crédito. Tem gente que acha que o cheque especial é parte da renda, não entende qual é a função do cheque especial, do cartão de crédito. Então, acho que um primeiro passo é a gente conseguir sair do negativo, conseguir se estabilizar, entendendo aí qual é a renda que eu preciso ter para as minhas necessidades, para as necessidades da minha família. E a partir daí, a gente consegue criar essa gordura que a gente chama de reserva de emergência, né? Que é um recurso que todo mundo precisa ter, porque a emergência acontece na vida de todo mundo a qualquer momento. E para um segundo momento, a gente avançar para essa construção de patrimônio de longo prazo,
né? E as mulheres têm uma preocupação muito grande com o futuro. Quando você fala com uma mulher sobre construir um patrimônio, construir uma reserva de emergência, ela se convence imediatamente, porque as mulheres sabem a importância de se organizar para o futuro, de se organizar para as instabilidades que são colocadas para a gente. A grande questão é que a linguagem desse mercado precisa também se popularizar. A gente precisa investir cada vez mais em educação para que as pessoas entendam. Quando eu falo para as pessoas, existem investimentos seguros a partir de R$30, as pessoas ficam chocadas. Mas como assim? Eu não preciso de milhões para investir no mercado financeiro? E não, gente, existem opções a partir de R$1, R$10, R$30. Para a gente guardar dinheiro, a gente precisa começar e ter disciplina, né? E a disciplina não é nunca aquela coisa impositiva, de fora para dentro. As pessoas acham que quando eu vou me organizar financeiramente, eu preciso virar a mão de vaca, não posso mais gastar nada. E não é sobre isso. É sobre a gente se organizar para realizar sonhos, para conseguir fazer aquela reforma na casa que você sonha há tanto tempo, fazer uma viagem, garantir melhores estudos para sua família, para os seus filhos. Educação financeira é sobre realização e sonhos, não é sobre punição, não. E acessível para todo mundo. É necessário para todo mundo. Exatamente. Donas de casa, inclusive, são agentes econômicos fundamentais, né? Elas são responsáveis por fazer as compras, por garantir aí a gestão da economia do lar. Então, falar de economia é um assunto a ser falado por todo mundo. Se você não produz tudo o que você precisa para sobreviver, você é um agente econômico, você se relaciona com a economia e você precisa entender desse negócio, assim. Eu acho que tanto a economia quanto o direito foram dois setores que foram colocados distantes, assim, da população de forma intencional. E por isso que é uma tarefa, assim, a gente se apropriar desse conhecimento e compartilhar, assim. Por isso que desde há 5 anos atrás o meu lema é: vou aprender a ler para ensinar minhas camaradas, e tudo que eu puder acessar de conhecimento para traduzir, essa é a minha missão, assim, porque a educação transformou a minha vida e eu tenho certeza que é a chave para a gente mudar a vida de muitas pessoas. Então, quem está assistindo essa conversa, estude, aproveite esse momento da era da informação para acessar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, ele sempre agrega na nossa vida e sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, uma técnica, um curso, um mercado que a gente não fazia ideia, mas que vai abrir muita possibilidade na nossa vida, assim. Então, essa é uma dica que eu dou para todo mundo, ainda mais nesse contexto pandêmico, que a gente ainda está meio limitado, a gente precisa saber procurar informação e se formar. Eu queria falar uma coisa em relação a isso que a Gabriela disse, que eu acho que aqui a gente fala também, de novo, consegue conectar muito com o quanto que as empresas podem ajudar nisso, né? Seja através de promoção de ações educacionais, mas vamos pensar assim, toda e qualquer empresa, da grande à pequena, se tem uma coisa que as empresas sabem fazer é cuidar de orçamentos. Não é? Então, assim, no momento em que se leva essa prática para o seu quadro de colaboradores, que você também, de alguma forma, coloca o seu quadro, né, colaboradores, colaboradoras, em contato com isso, esse aprendizado vai acontecendo. Olha, eu vou contar para vocês assim, essa mesma política de remuneração variável, né, que em 2016 foi revisada, tantas vezes, tantas mulheres, homens também, mas tantas mulheres me procuraram assim, dizendo, putz, esse ano, com a remuneração variável desse ano, eu dei entrada na minha casa. Com a remuneração variável desse ano, eu comprei meu carro, eu fiz a reforma, eu coloquei meu filho para estudar tal coisa. E assim, essas pessoas falam isso, assim, contam isso com tanta emoção, a gente ver de novo esse ciclo, né, virtuoso que a Gabriela falou. Então, acho que mais uma vez a gente tem aqui o papel, claro, do profissional que tem que se preparar e tudo, mas das empresas que também podem promover isso no seu dia a dia, né? Querem acrescentar alguma coisa? Realmente, você cria esse ciclo onde o funcionário entende que ele pode crescer junto com a empresa, né? E essa é uma virada de chave fundamental das pessoas entenderem que o trabalho delas transforma não só o ambiente que elas estão ali, mas também a própria vida delas, né? Acho que essa é a chave da educação financeira e desse ciclo próspero.
Muito bom. Vou seguir para a próxima pergunta. Querem acrescentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Eu quero perguntar para a Ítali o seguinte. As mulheres já são a maioria entre os empreendedores no país, né? Mas de novo essa questão que eu queria que você conversasse comigo sobre como é que a gente pode jogar luz sobre o trabalho delas, como é que a gente joga os holofotes ali para que mais pessoas conheçam, para que porque elas já são a maioria, mas elas precisam de mais destaque. Bom, eu acho que isso também envolve uma mudança de comportamento que a gente precisa começar a promover e que, assim, né, obviamente tem muita gente já promovendo, mas se a gente quiser que a mudança seja rápida, isso precisa ser ainda mais rápido. Então, que eu estou querendo dizer, né? A visibilidade das mulheres, eu acho que a discussão sobre a visibilidade do que as mulheres fazem, ela está muito conectada com esse paradigma da confiança cega na figura de um homem mais velho e branco, que geralmente é o que, né, os investidores se identificam, né? Então, quando elas, por exemplo, eu converso com empreendedoras de 25, né, 23 anos, estão muito longe do estereótipo que o investidor buscava encontrar na sala de reunião dele, né? Então, ele não consegue não pensar naquela empreendedora como uma menina muito novinha. Tá fazendo alguma coisa, mas é muito novinha. Então, eu acho que tem a questão... É engraçado que com as mulheres tudo é delicado, né? Quando você olha para uma mulher jovem empreendendo, você pesa muito a inexperiência, mas quando você olha para uma mulher mais velha empreendendo, também muitas vezes pesa a idade, se ela vai conseguir se adaptar às novas eras. Então, parece que a gente está sempre andando numa corda bamba, e quando você conversa com empreendedoras jovens, aparece muito a questão que eu falei da inexperiência, mas também do assédio. Com mulheres mais velhas, você também enxerga a questão do assédio, mas você tem a discriminação de idade. Então, se a gente não começa a fazer uma mudança em como esses empreendimentos são retratados, como eles são visibilizados, né? E como também o mundo mais tradicional se conecta a eles, a gente não vai conseguir fazer essa transformação tão rápido. Então, medidas práticas para quem está ouvindo a gente, né, como pessoa física, consumir coisas, né, de mulheres, de empreendimentos de mulheres, consumir conteúdos produzidos por mulheres, entender quem são as grandes players no seu setor, mulheres, né? Porque geralmente, muitas vezes também, quando eu pergunto para as empreendedoras quem que é o mentor que elas admiram, ou mentora que elas admiram, quem é a pessoa que elas admiram como empreendedor, a maior parte das vezes, as próprias empreendedoras estão tendo como modelos apenas outros homens. Então, a gente também, como pessoa física, muitas vezes não vai atrás de saber quem fez as coisas no nosso setor, quem são as mulheres, né? Quando eu estava fazendo pesquisa sobre mulheres no mercado financeiro, eu pesquisei em 2014 a situação das mulheres no mercado financeiro no Brasil como profissionais do setor, né? E ao conversar com mulheres e entrevistar mulheres que trabalhavam como trader, como analista de fusões e aquisições, como diretora da Bolsa, por exemplo, da B3, então eu entrevistei um grupo diverso de mulheres de diversas idades trabalhando no mercado financeiro, e você via essa dificuldade da mulher encontrar o que a gente chama, né, na academia de role model, que é esse modelo no qual você quer se espelhar e digamos assim, você vê aquele modelo e você vê que é possível. Então, eu acho que falta também muitos desses modelos para as empreendedoras, tanto que agora está vindo uma nova leva de comunicação e de visibilidade sobre empreendedoras no Brasil, né? Mas você tem muitas vezes que garimpar isso, dependendo do setor onde você está. Então, eu acho que se, primeiro, as mulheres, né, enquanto pessoas, começassem a compartilhar
e buscar mais histórias de outras pioneiras no setor, eu acho que isso facilita demais a gente começar a se ver nesses espaços. E aí também a grande mídia, né? Então a mídia que tem mais visibilidade, mais espaço, começar também a trazer esses cases de sucesso, que é uma das coisas que a Exame vem fazendo, né, nos últimos anos, mas que outros veículos muitas vezes não dão tanta visibilidade. E quando a gente dá visibilidade para isso, a gente tem que dar visibilidade com responsabilidade. Não adianta a gente dar visibilidade e não explicar por que isso é importante para a pauta do país, por que isso tá tão em voga, por que, né, muitas vezes as pessoas ficam, mas essa moda de ESG, né? Primeiro que o ESG não é moda, é uma tendência, são coisas muito diferentes, é uma tendência de longo prazo muito forte, ou seja, não vai embora amanhã. Não adianta você achar que a gente vai parar de falar de ESG, diversidade de gênero, diversidade de raça e sexualidade ano que vem, que é uma moda, e não vai passar isso, porque isso são urgências, necessidades da sociedade que começam a conseguir ser expostas, muito porque nos últimos anos a gente teve essa adentrada, né, massiva das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTs no mercado de trabalho, e agora estão conquistando espaço para colocar esse assunto em pauta. Então, eu acho que, além da gente buscar e consumir de mulheres empreendedoras, né, buscar saber e consumir de mulheres empreendedoras, a gente também tem que conduzir a comunicação e o espaço de mídia de uma maneira responsável, para que a gente consiga não, digamos assim, não alimentar o backlash, né, que como a gente chama na academia também, que é a resposta de volta da sociedade. Sempre que a gente tenta avançar de alguma maneira, a gente vai ter um grupo tentando voltar às maneiras como elas eram antes. E a mídia, eu sinto que é muito importante, né? Por exemplo, esse fórum que a gente está tendo, ele é muito importante para a gente conseguir conversar sobre isso de uma maneira responsável, trazendo diferentes pontos de vista, e não trazendo pontos de vista estereotipados, que geralmente a gente via antes, quando as mulheres queriam conversar, né, sobre feminismo, por exemplo, no mercado de trabalho, ou feminismo nas finanças. Você tem muito desses estereótipos do que é ser feminista, e isso acaba sendo reproduzido em diversos meios. Então, como a gente pode mudar isso? Encontrando e amplificando histórias de mulheres empreendedoras, mas também tomando essa discussão e esse tópico como algo sério, que não pode ser permeado por estereótipos vazios, que não pode ser permeado por atitudes que a gente não considera nem um pouco democráticas e nem construtivas para a situação. Então, eu acho que a gente está num ótimo momento para a gente continuar tendo essas iniciativas que vão fazer com que a gente mude a cultura, que é algo muito mais estrutural, é muito mais profundo do que apenas uma ou outra política, né, política corporativa ou iniciativa que a gente faça em grupo. Mas a cultura em si, ela vem muito também do nosso inconsciente, das coisas que são ditas para nós e que a gente precisa, ao longo do tempo, desconstruir. E sem uma comunicação, sem uma conversa responsável sobre isso, a gente tende a cair nos estereótipos e a ter respostas que não são eficientes para resolver o gap de gênero. Sim. Meninas, muito obrigada. É por isso que é tão importante a participação de vocês nessa luta, o trabalho que vocês desenvolvem para que mais mulheres assim, se apoderem dos seus investimentos, do seu negócio, da sua carreira. Agradeço mesmo de coração a participação de vocês. Para mim foi muito enriquecedor. E fiquem com o próximo painel. Bom dia.